Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Existe um espaço do agro que quase nunca aparece nas fotos. Não é o curral, não é o pasto, não é a colheita. É o ambiente onde decisões são tomadas, em Brasília, nos governos estaduais, nas assembleias, câmaras, nos conselhos, e que cedo ou tarde atravessam a porteira de quem produz. Antes mesmo de completar 30 anos de idade, a Stephanie Ferreira já começava a circular por esses ambientes. Quarta geração de uma família de pecuaristas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, formada em agronomia pela Exalc e com atuação como consultora em bovinocultura, ela carrega uma combinação rara: raiz prática de fazenda, base técnica sólida e vivência institucional. Não olha o setor apenas pela lente da tradição, mas também pela lógica da gestão, mercado e ambiente regulatório. Do CNA Jovem às comissões e entidades de classe, passou a acompanhar de perto discussões que moldam o cenário da pecuária brasileira. Projetos de lei, normas ambientais, regras sanitárias, políticas de crédito. Temas que parecem distantes da rotina do curral, mas que impactam diretamente a viabilidade do negócio rural. No momento em que o agro é pressionado, questionado e frequentemente reduzido a simplificações, ocupar esses espaços exige preparo, serenidade e capacidade de diálogo. Neste episódio, a conversa vai além da biografia. A gente fala sobre o peso de representar o setor ainda jovem, sobre os bastidores onde se constrói ou se trava o ambiente de negócios e sobre o papel de uma nova geração que entende que produzir bem também passa por participar das decisões. Stephanie Ferreira, que satisfação recebê-la aqui no podcast do Patrone. Estamos aqui virtualmente batendo esse papo, encurtando a distância entre Cuiabá, onde eu estou, e entre Três Lagoas, onde você nasceu e reside. Já já a gente vai conhecer mais dessa sua trajetória no agro. Com distâncias encurtadas virtualmente com a nossa tecnologia, eu te agradeço mais uma vez por estar presente conosco, ter aceitado o convite. Aliás, já faço aqui a menção à Sara Gonçalves, né, que participou com a gente aqui do podcast, fez a indicação do episódio do Ricardo e também o teu nome. Ela falou, ó, são jovens, né? Ela classificou bem, jovens que têm feito a diferença no agro, têm trabalhado para valer, né, para fortalecer ainda mais e representar ainda melhor o nosso setor. Então, por essas credenciais já repassadas por ela e pré-anunciadas aqui, está feito e justificado o seu convite e sua presença aqui conosco. Eu fico muito feliz por você ter aceitado. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, Stephanie. Como você está? Muito obrigada. Eu tenho mesmo que agradecer esse espaço, agradecer a Sara, que foi minha mentorada durante o programa CNA Jovem. Eu tive a honra de ser mentora dela e ver ela ficar entre os 10 finalistas ali também foi um grande orgulho. Então, obrigada, Sara, que com certeza está ouvindo a gente por esse espaço aqui, e a você, logicamente, que trabalha justamente encurtando distâncias, né? Aproximando as pessoas do agro, levando informação. Então, eu agradeço muito também por esse trabalho que você faz e por estar aqui hoje. Como você classifica a importância, a relevância desse trabalho que você citou que eu faço, que você faz, que a Sara faz, ou seja, esse trabalho de aproximação, né, de quebrar ou encurtar aquelas barreiras que ainda existem, não entre campo e cidade, mas entre campo e quem não conhece o campo, que daí a gente não rotula ninguém. Eu e a Sara, a gente tem um carimbo em comum, assim, digamos, uma tatuagem no coração. Com certeza a Sara vai entender isso, e quem participou do programa CNA Jovem entende, assim. O CNA Jovem é um programa de desenvolvimento de lideranças que ele vira muito a chave na cabeça dos jovens e justamente coloca um propósito para esses jovens atuarem, e um propósito que envolve o mundo institucional, o mundo de representação, a ideia de fortalecer o agro, fortalecer o setor agro. E com certeza a gente tem isso em comum, assim. E o programa, como envolve jovens do Brasil todo, de cada estado, também para nós é uma experiência de vida avassaladora, porque é onde você entende o agro Brasil afora. E as histórias também que envolvem. Então, a gente, quando sai da nossa bolha, né, a gente consegue entender melhor o que o outro vivencia, as dificuldades que às vezes para nós aqui não é uma dificuldade, para outro estado, outra região é. Então, o Seria Jovem é um programa que faz isso com os jovens participantes. A gente já foi na 6ª edição, então tem muito jovem já que participou, tanto nas etapas estaduais também, a gente não pode esquecer, quanto os que foram para as etapas nacionais. E eu voltei esse ano como mentora, 10 anos depois da minha edição, em 2016, eu voltei como mentora,
e ver a evolução e a transformação que esse programa vem fazendo pelo agro no Brasil é bem significativo. Você acha que programas assim, eu sou particularmente fã, né, e parabenizo sempre programas como o CNA Jovem, academias de lideranças, né, nas instituições, a ProSoja, né, aqui em Mato Grosso do Sul, enfim, eu acho que é um papel que fortalece institucionalmente, né, e traz essa mentalidade de responsabilidade, de representatividade, né, de liderança, e isso estimula uma nova visão, propicia uma nova visão. Você acha que no teu caso, em específico, foi a provocação que faltava para você, e já já a gente vai ouvir da tua história, mas para você enxergar o agro que você já conhecia, mas com um olhar diferente? Com certeza, absolutamente isso. E eu acho que não só assim, não só para o agro, sabe? Acho que qualquer pessoa que tenha a oportunidade de se entender como um ser humano nesse mundo com um propósito voltado ao coletivo, às pessoas, porque não é para nós o trabalho que a gente faz dentro das instituições, o trabalho que a gente faz quando a gente sai de um CNA Jovem, dentro do CNA Jovem, inclusive, é um trabalho para o coletivo, é um trabalho pelo que a gente acredita, para o bem-estar das pessoas, para o desenvolvimento do nosso país, para alimentar o mundo. Mas não só assim, como eu tô falando, não só no agro. Eu acho que quando a gente entende, isso para mim foi muito importante. Quando eu entendi que a vida poderia ser, deveria ser muito além de uma carreira profissional, né, me dedicar a algo que fosse para deixar um legado, e eu acho que isso é o que mais fortalece a gente no dia a dia, é o legado que a gente vem construindo aos trancos e barrancos, porque não é fácil a liderança, mas ela é muito recompensadora, eu diria, mas recompensadora nós com nós mesmos, assim, porque também uma liderança nem sempre ela é reconhecida o trabalho que ela faz nos bastidores, principalmente, né? Então, ninguém vê o corre que a gente tem ali dentro dos bastidores para conseguir entregar alguma coisa e também muitas vezes, na grande maioria das vezes eu diria, barrar que coisas ruins acontecessem, que coisas negativas, de impactos negativos ao produtor, que é na área que a gente atua, aconteçam. Então tem muito trabalho nesse bastidor aí, mas é reconfortante, acho que essa é a palavra que eu queria usar, reconfortante quando a gente vê o legado que a gente constrói, que a gente está deixando para as próximas gerações e entender que assim, a vida é muito mais do que a gente trabalhar e ganhar dinheiro e é isso, né? Existe algo por trás que a gente deixa justamente para o mundo e, no nosso caso aqui, para o nosso setor, para os produtores rurais. Legal, e você usou a palavra legado, acho que ela traduz tudo, e falou a questão do trabalho pensando no coletivo, né? E aí você citou algo que eu particularmente também acho muito interessante, que é muitas vezes mesmo o trabalho que é feito ele não é visto e muitas vezes também não reconhecido, porque espera-se resultado e resultado prático, mas o caminho até o resultado ele já é um resultado por si só, né? E aí as pessoas que vivenciam instituições que vivenciam também essa questão da liderança, elas vão entender muito bem isso, né? Ou seja, tem todo um processo, muitas vezes, para blindar temas que podem ser prejudiciais ao setor, seja por uma informação equivocada, por uma decisão que possa vir a perturbar, a prejudicar ali o dia a dia de uma propriedade rural. Então, tudo isso está no bojo de uma instituição que representa um segmento, né, do campo. Então, acho que isso é fundamental também ter esse olhar que você citou aqui, né? Exato. É o processo, acho que também essa palavra é muito importante. Uma outra palavra que, para mim, ela tem muito significado hoje é estratégia. Estratégia para tudo, assim. Então, é o momento onde a gente coloca o emocional de lado e vem com a racionalidade, muitas vezes para debater temas que doem na gente, às vezes a gente vivencia, por exemplo, o tema das invasões, enfim, da questão de regularização fundiária, a questão de marco temporal, temas mais delicados, assim. Muitas vezes a gente tem produtores e lideranças que vivem aquilo, essa dificuldade lá, pessoalmente, e elas têm que tirar o emocional do campo e trabalhar com a racionalidade para conseguir debater e colocar né, em palavras, assim, o porquê que ela defende o que precisa ser feito, né? Aquilo que ela está buscando que seja alcançado. Então, é um trabalho, assim, realmente que deixa a gente muito orgulhoso do que a gente tem hoje no país. Em cada estado a gente tem a sua federação atuando, a gente tem sindicatos rurais, 2.000 sindicatos rurais quase, atuando o Brasil afora também nas pautas, logicamente nas pautas municipais, né? As federações nas pautas estaduais e a CNA em Brasília com as pautas nacionais, que envolve aí já o Brasil todo e questões muito mais
muito tensas também, mais delicadas, porque envolve também o nosso executivo, envolve o judiciário e envolve principalmente o legislativo. E processo, né? Quando a gente fala de processo legislativo, quanto tempo não demora para que uma ideia que a gente tem consiga sair do papel, ser aprovada, passar por todas as instâncias, para que depois ser regulamentada, para que realmente o produtor ele vivencie essa alteração, esse ajuste ou essa conquista que a gente tenha feito lá no campo. Então é muito longo. O processo é muito demorado. Eu lembro, na época de CNA Jovem, na época, quando eu comecei a entender esse mundo, assim, uma das coisas que eu acho que também todos os jovens que estão escutando a gente vão pensar. A gente quer tudo pra já, né? Como que as coisas não acontecem rápido? Se é tão fácil, né? Não é que é tão fácil. Pra gente tá tão claro, por que que não acontece? E aí, isso era uma das minhas maiores inquietações no começo. E aí, quando eu aprendi a escutar o que estava acontecendo, muitas vezes, ao invés de chegar falando, achando o que eu achava que tinha que acontecer, eu comecei a entender, a escutar primeiro o que acontecia, como acontecia e por que acontecia. E aí, para mim, foi mais fácil conseguir me encaixar e conseguir também ter as estratégias necessárias para atuar como uma liderança pelo nosso setor. Muito bem, muito bem. Um nível de maturidade muito grande que você traz aqui, né? Claro, já tem anos de experiência adquirida, mas você trouxe muito bem essa questão, acho muito legal na tua fala também, Stephanie. Vamos fazer sempre algumas pinceladas aqui, né? Para a gente reforçar pontos que eu acho que são importantes, além de tudo que você está dizendo, que é a questão de... muitas vezes a gente tem pressa e a gente vive um momento, e aí não estou nem falando de questão geracional, né? É um momento em que é tudo muito rápido, a gente precisa de respostas, as informações, ou seja, tudo acontece instantaneamente, né? E o tempo do campo já é um tempo diferenciado, mas ainda é rápido se a gente pensar que num ano você faz até 3 safras aí, né? E o tempo do processo legislativo, de uma decisão que vai mexer, beneficiar ou prejudicar um setor, é mais demorado, né? Ou seja, as respostas elas não acontecem no tempo que a gente espera. E aí vem, de fato, um conflito interno, né? De você ter a necessidade da urgência, mas entender, ao mesmo tempo, que o processo ele é muito moroso, né? Ele é muito longo, né? E isso também exige uma atenção e uma dedicação, acho que até além do que se previa, né? Porque você vai ter que continuar debruçado naquele assunto, naquele tema, com aquela defesa desgastante que seja, por mais desgastante que seja, para que o efeito seja de fato esperado, né? Hoje, isso até para trazer um dado, a gente, pela CNA, né, pensando a nível nacional, pela CNA, a CNA monitora dentro do nosso legislativo 7.000 proposições, da sua grande maioria de impactos negativos ao produtor. Então, elas ficam no radar. Tudo isso com a equipe da Assessoria de Relações Institucionais no radar para que qualquer movimentação que aconteça em alguma dessas pautas dentro do Congresso, alguma reunião, algum consenso, alguma movimentação para votação, qualquer coisa nesse sentido, acionar para que a gente consiga estar ali presente, entendendo o que está acontecendo, as alterações que estão acontecendo. E geralmente não é uma página não é um livro de 3 páginas, né? A gente tem, geralmente, quando a gente está falando de legislação, principalmente, é muito conteúdo que você tem que ler e estar a par. Então, realmente é uma equipe muito grande por trás de tudo isso para monitorar e fazer esse trabalho justamente de defender o nosso produtor, principalmente dessas pautas que impactam negativamente e buscar emplacar de alguma forma também algo que seja positivo para o nosso setor. Exatamente, muito bom. E aqui eu vou trazer um exemplo aqui de Mato Grosso, né? Já trouxe esse exemplo em outros episódios aqui, que é o papel de relevância semelhante ao que você citou aqui, né? Da FPA. A gente tem aqui o Fórum Agro Mato Grosso, que reúne entidades, né, que representam o setor produtivo, e um dos trabalhos constantes ali é justamente de ficar em cima dessas proposições, né? Aqui eu me recordo, ano passado eram mais de 330 que traziam algum tipo de efeito na atividade agropecuária, né, para o bem ou para o mal. E esse trabalho precisa ser sempre analisado com uma comissão técnica para, de fato, entender, né, o juridiquês ali, quais são as entrelinhas que podem vir a causar, né, um efeito. Então, realmente é um trabalho de bastidor que ele tem o seu efeito, mas o dia a dia, muitas vezes, ele não é visto, né? Só quem está, de fato, envolvido nesse ponto. Tem feira que a gente visita e tem feira que constrói história. A Farm Show MT é assim. Há 10 anos nasceu para aproximar o produtor da alta produtividade e de lá para cá virou referência nacional. É onde o produtor encontra tecnologia, troca experiência, faz negócio e entende que conectar é o caminho para evoluir. Em 2026, a feira chega à 10ª edição, uma edição histórica.
Um ecossistema onde produtor, indústria, especialistas e marcas se encontram para gerar resultados que vão muito além dos dias de evento. Então anota aí, de 10 a 13 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste, Farm Show MT 2026. Uma década conectando com o agro. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Vamos lá, só para trazer aqui, que eu citei logo na abertura do episódio, do nosso bate-papo aqui, a Sara Gonçalves participou do episódio 245, a jornada da sucessão escutativa, dados e empatia para unir gerações do agro. Daí, na sequência, no episódio seguinte, foi uma indicação dela, o Ricardo Rodrigues Filho, Turismo, Gestão e Presença Digital, caminho para tornar a propriedade mais lucrativa e visível. 2 episódios muito legais que ficam como sugestão aqui, né, que também são colegas aí, né, que participaram junto desse processo de formação aí, que é a Stephanie. Agora, Stephanie, vamos lá. A gente avançou nessa parte inicial porque o assunto pede, né, mas eu queria que as pessoas lhe conhecessem também um pouco mais, né. Citei logo no início aqui, no bastidor, você já tinha me falado que é de Três Lagoas, nasceu em Três Lagoas. Me fala da tua origem, a tua ligação já de berço com o agro, né, e um pouquinho da tua trajetória aí, até chegarmos ao dia atual, ao momento atual. Pois é, tem uma trajetória aí em construção, mas que começa com a minha família, que é uma família de pecuaristas aqui da região. Eu sou a 4ª geração. Começou tudo com meu bisavô, na época que o governo incentivava que a gente avançasse, né, que as famílias avançassem para dentro desse país, interiorizar, né, e para justamente desbravar e fincar as nossas raízes dentro do nosso território. Então, minha família veio para cá, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que fica aqui na divisa com o estado de São Paulo também. E de lá para cá, eu acompanhei meu avô, principalmente na propriedade, e resolvi fazer engenharia agronômica na Exalc, em Piracicaba. Passei lá para fazer, e sempre fui focada em produção animal. Então, o meu diploma vem justamente de engenheira agrônoma com concentração na área de produção animal, que sempre foi minha paixão. E eu fiz a agronomia justamente para focar em profissionalizar aquelas pessoas que eu via, tanto na minha família como vizinhos, que precisavam, eles amavam muito, eu chamava de românticos da terra. Eles amavam muito aquilo que faziam, era uma coisa passada de pai para filho, mãe para filho, mas faltava profissionalização. Eu lembro da seca, por exemplo. A seca era um caos, agora que a gente estava no meio da seca, ia faltar pasto, ia faltar... Mas como, gente? A gente sabe que todo ano vai ter, não é uma surpresa, né? Então, como que a gente se prepara para isso? Aonde que a gente controla a receita, a despesa, para saber o valor da arroba que a gente está produzindo, o custo, né, da arroba que a gente está produzindo? Então, eu foquei nisso e abri minha empresa de assessoria pecuária também, para trabalhar justamente com isso, no desenvolvimento sustentável da pecuária. A virada de chave acontece quando fui conversar com um vizinho de fazenda e ele me chamou para trabalhar e me apresentou o Sindicato Rural. Ele era presidente do Sindicato Rural de Brasilândia na época, e estavam com as inscrições abertas o programa CNA Jovem, que estava na 2ª edição, lá em 2016, era a 2ª edição do programa. E aí foi onde tudo aconteceu, tudo mudou, assim. Então foi onde eu tive esse despertar, que a gente fala, né, com um propósito voltado justamente para o coletivo, que é o que a gente vem falando, né, falou agora no começo aqui do podcast. E de lá para cá, são 2 vias, assim, que eu ando. Uma é a vida pessoal, profissional, né, a carreira em construção, e ao mesmo tempo, o do outro é a via institucional, que é você trabalhar com a liderança dentro do sistema que representa a produção rural brasileira. Então, de lá para cá, eu fui vice-presidente do Sindicato Rural aqui de Três Lagoas. Hoje, eu faço parte da diretoria da nossa federação. Então, aí no Mato Grosso a gente tem a FAMATO, aqui no Mato Grosso a gente tem a FamaSul. E em 2023, eu fui convidada para uma missão das maiores, assim, de grande responsabilidade, que foi presidir a recém-lançada Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA. A CNA tem 19 comissões técnicas dentro da casa, que vão trabalhar desde fibras oleaginosas até a questão da irrigação, da sustentabilidade, meio ambiente. Então, são áreas diversas. E uma dessas comissões que foi lançada em 2023 é a das mulheres do agro, e recentemente também foi lançada a dos jovens, né, que é a de novas lideranças. E aí foi a construção de um trabalho, justamente pensando em ampliar a participação feminina dentro do nosso sistema. Então, eu até costumo brincar, patrônio, que é assim, as mulheres que escutam a gente falar, né, em todos os cantos, lembrando que a Comissão Nacional, eu estou na presidência, junto com a Simone Antonielli, que são as vice-presidentes, mas a gente tem 54 representantes espalhadas no Brasil todo. Então, cada estado tem as suas 2 representantes também.
E a gente costuma brincar que a mensagem que a gente passa é assim: olha, mulher, você, além de tudo que você já faz, a gente quer que você se veja como uma produtora, não como a esposa do produtor ou a filha do produtor. Se você está lá atuando, se veja como produtora rural. Depois, venha para o sindicato rural, conhecer o trabalho e se associar. E depois, como se já não tivesse trabalho suficiente, venha para dentro da liderança sindical. Então, esteja aberta, né, disposta a se desenvolver, desenvolver a liderança e abrir esses caminhos para que você se torne também futuramente uma liderança dentro desse sistema. Então, é trabalho atrás de trabalho que a gente vem fazendo esse convite para as mulheres no país todo, né, por onde a gente anda. E, mais recentemente também, a CNA lançou um programa que chama Porta-Vozes do Agro, porque não existe liderança sem comunicação. E o agro, ele, cada vez mais, a gente vem trabalhando a comunicação dentro dele. E esse programa é justamente para que jovens, não só jovens, as pessoas envolvidas, lideranças dentro do sistema, comecem a usar melhor as redes sociais e gerar conteúdos, e principalmente agora, que eu venho trabalhando ao longo desse tempo, a palestrar em temas que a gente tem sobre o nosso agro, sobre o desenvolvimento de lideranças para o setor, a representatividade, que é uma palavra que você trouxe aqui, que é super importante, que engloba isso, e também a liderança que precisa, né? A liderança é o que dá voz aos produtores, ao agro no Brasil, e tem uma amiga que fala: se você não estiver sentada na mesa de decisões, você está no cardápio. E aí decidem por você e depois a gente não pode reclamar, né? Então a gente tem que estar ali também atuando para estar sentada nas cadeiras de liderança, de posições de liderança, né? Excelente, excelente. Eu vou fazer agora umas perguntas pontuais sobre tudo isso que você trouxe pra gente, tá? Não vou nem estabelecer ordem cronológica aqui, porque vai de acordo com o que eu fui lembrando, vou de trás para frente inicialmente. Você falou que, né, por meio de um conhecido, você foi lá e começou a ter mais acesso ao sindicato rural, se familiarizar com aquilo lá, e uma coisa foi puxando a outra. Em que época foi isso aí, cronologicamente, né? Faz quanto tempo isso que você participou do CNA Jovem, que você passou a vivenciar sindicato rural, o sistema? 2014 eu me formei, voltei para casa. 2015 eu conheci, né? Eu me aproximei e me abriram essas portas para o mundo sindical. Em 2016 eu fiz o programa CNA Jovem e em 2020 eu entrei na diretoria do sindicato. Fui convidada a entrar na diretoria do sindicato. 2023 eu assumi a presidência, a vice-presidência do sindicato, numa gestão compartilhada com um amigo de CNA Jovem e de Líder MS também, que foi um outro programa de liderança que eu fiz em 2017 também. Lembrando, ele foi o que terminou de lapidar também. Um programa igual você tem aí no Mato Grosso. No Mato Grosso é a Academia de Liderança, né? Sim, exato. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem o Líder MS. Que de lá saiu o nosso atual governador Eduardo Riedel, saiu a Tereza Cristina, nossa senadora eterna ministra, e o atual presidente também do Sistema FamaSul, Marcelo Bertoni, saiu do Líder MS, então é um programa bem robusto, e de lá também, em 2017, eu fiz. Depois veio a vice-presidência em 2023? Não, 2000 e... Nossa, sabe que agora já muitas datas junto. A gente já está em 2026, mas deu para entender, Eu queria justamente ter esse recorte temporal, né? Ou seja, pouco mais de uma década aí que você tem vivenciado mais de perto, né? Desde a sua formação, e aí foi uma construção gradativa. Por que eu te perguntei dessa questão temporal? Nesse período, nessa década aí, para a gente sintetizar, você tem visto a participação dos jovens ser mais estimulada e de fato eles estarem respondendo a essa provocação? Segundo, você falou das mulheres, né? Que houve a criação da comissão, ela é recente, né? Pensando em Confederação Nacional. Como que está a adesão, né? Porque os movimentos, felizmente, eles estão cada vez mais consolidados, os movimentos femininos no agro, né? Essa importância da presença de fato da mulher à frente das tomadas de decisão, né? Ou seja, não ficando no backstage como foi durante décadas, né? Historicamente, agora assumindo esse papel que lhe é cabido realmente. Eu queria entender como você tem enxergado isso. A gente tem muitas oportunidades. Acho que oportunidades é uma palavra importante também para trazer dentro do sistema. E principalmente quando a gente está falando também de Senar, né? Dentro do sistema sindical, a gente tem o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que roda junto, e lá tem muita oportunidade para o jovem. Ao longo desse tempo, a gente vê que muitos estados, muitas federações também atuaram com comissões jovens. Então, a gente tem bons exemplos para trazer, né? Mas não vou citar aqui as federações, mas tem muito trabalho para isso. E em 2023, quando a gente lançou a Comissão Nacional das Mulheres do Agro, nós tínhamos 3 estados que já existia um trabalho voltado para as mulheres, que era São Paulo,
a gente tinha também em Minas e no Paraná. De 2023 para cá, até corrigindo, né? Eu falei 2023 presidência do sindicato, foi presidência da Comissão Nacional das Mulheres do Agro. De 2023 para cá, a gente tem praticamente todos os estados do Brasil hoje com comissões estaduais ou algum trabalho específico voltado para as mulheres, pensando não só na mulher como produtora, então pautas como empreendedorismo, por exemplo, para a mulher, mas a gente tem também essa pauta da liderança que a gente quer desenvolver nessas mulheres, né? A liderança institucional. Então, é um trabalho que, sim, a gente vê hoje, a gente consegue dizer que os frutos estão sendo colhidos. Uma coisa que a gente está muito ansiosa que vai acontecer é que o dado oficial que a gente tem com relação à participação das mulheres dentro de propriedades rurais, por exemplo, que se assumem, né, como uma liderança dentro da propriedade rural, dentro da porteira, a gente tem o Censo 2017, que lá apontou 19%, né? 19% de mulheres ali, de propriedades que tinham mulheres à frente. O censo deve estar para acontecer e talvez em 2027, ano que vem, a gente tenha esse novo recorte, né, da atuação das mulheres rurais. E nós acreditamos muito que esse número tenha aumentado, tenha subido, né? Isso é um ponto também de destaque. Mas é isso, eu acho que esse trabalho que a gente vem fazendo, e uma das coisas que aconteceu comigo nessa trajetória, foi justamente terem pegado na minha mão e aberto caminhos. Eu acho que isso é algo que nós também hoje, né, já ocupando essas posições ou mais experientes, a gente precisa lembrar que a nova geração que está ali, até essa safra agora que saiu do CNA Jovem, por exemplo, que saiu a Sara, saiu o Ricardo, é abrir, ajudar, né, pegar na mão e abrir mais portas ainda para que eles continuem avançando. E isso foi algo que fizeram comigo durante todo o que eu pude trazer aqui para você um pouco do meu histórico. Você vê que sempre tiveram convites, tiveram oportunidades que foram me dadas, assim, muito pela minha disposição em atuar, que é o que a gente vê muito nesses jovens, e eles preparados também para isso, através do CNA Jovem também, principalmente. Então, esse é o momento onde a gente precisa dar esse espaço, dar essa oportunidade também para eles. Excelente. A outra pergunta é um pouco mais simples, né? E essa todo mundo que passou pela Exalc tem que responder aqui, né? Você tinha seu apelido na Exalc também? Ah, tinha. Tenho, na verdade, ainda tenho meu apelido. Na Exalc a gente costuma brincar que não chama nem apelido, é nome. Na verdade, o seu nome é o seu apelido e o apelido que você recebe lá é o seu nome, né? Não pode nem confundir. Mas o meu é Nadal. Nadal. Duvido você saber por quê, patrônio. Ah, não sei. Nadal eu só conheço o tenista. Não sei se vai ser... por causa disso? Na época, eu comentei que eu jogava tênis, mas nunca fui boa de tênis. Até me colocaram nas provas que tinha para poder fazer Interusp, para poder jogar. E eu falei, gente, não é que meu nome é Nadal, mas eu não sei jogar tênis bem. Eu só jogo, mas eu não sei. Então, nunca dava bom resultado. Mas era porque eu jogava tênis e a associação que eles fizeram na época, me desculpem quem está ouvindo isso e não vai entender o sentido, mas disseram que Três Lagoas tinha muita água. Então, Nadal remetia a nadar, então ficou isso. E eu falei, tá ótimo, porque poderia ser muito pior o nome, então ficou Nadal. Aceita que dói menos, né? É o famoso ditado. Muito bom, muito legal. Mas vamos lá. Você falou ali, né, da tua origem, que você é da 4ª geração de uma família de pecuaristas, né? E como é que é a Stephanie do lado de dentro da porteira, né? Então você tem um trabalho de consultoria, levando ali informação, profissionalização, que você até citou ali, eu até anotei, né, Românticos da Terra, para mudar um pouco a realidade dos românticos da terra, né? Que só tem aquele encanto, aquele entusiasmo, mas muitas vezes falta a profissionalização, a gestão apurada, né? E buscar de fato os resultados conforme você vai permitindo que a terra também, né, e que a atividade também, ela consiga alcançar esses resultados. Então vamos lá, partindo agora para o lado de dentro da porteira, como que é a Stephanie pecuarista, tá com trabalho de sucessão na família, como é que tá isso hoje, Stephanie? Você fala dos Românticos da Terra, era meu projeto de CNA Jovem era esse, né? Era a profissionalização dos Românticos da Terra, que eu chamei. Justamente para que enxergassem aquilo como uma empresa, como um negócio. Então, assim, eu vivi sempre, assim, as lembranças que eu tenho, as memórias que eu tenho, eram que a fazenda era só diversão. Então, nunca me apresentaram aquilo como um trabalho, né? Minha mãe, ela é a caçula de 4 irmãos, e meu avô, que sempre esteve ali, eu lembro, meu avô, que ainda é vivo, ele andava com a gente a cavalo, olhando as cercas, as divisões e mostrando o que era cada coisa, onde era, porque bem quando eu estava na faculdade, ele fez a divisão das terras para os filhos. Então, foi onde minha mãe recebeu a área dela e, na verdade, já passou direto para os netos, né? Então, passou para mim e para o meu irmão diretamente as terras. E ela, quando eu voltei da faculdade, esse processo aconteceu, eu estava na faculdade. Quando eu voltei, a resposta que eu tive foi: olha, a ideia, aquela velha ideia
que já está obsoleta, de achar que no campo o jovem não vai ter oportunidade. Então, ela sempre sonhou para mim estar em grandes multinacionais. Ela sempre falava isso, tinha ficado na minha cabeça, como se essa era uma carreira de sucesso e ficar no campo, não. Mas, enfim, isso foi um passo que me moldou e me deu um start para justamente buscar oportunidades fora e desenvolver justamente esse empreendedorismo. Porque o que eu via na fazenda ali era essa falta de profissionalização. Fui para a faculdade, como eu falei, foquei nessa área e voltei para ajudar não só a minha família, mas quem eu conhecia ali em volta a buscar trabalhar pastagem, trabalhar gestão. Então, eu venho construindo ao longo dos anos esse legado com relação a isso. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra, como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Vamos falar desse ponto, o ponto profissional. Você, como uma liderança, né, uma jovem líder que está envolvida com toda essa temática que a gente vem discutindo, como que você consegue conciliar a agenda, né? Isso é básico, mas é sempre muito importante, porque isso envolve planejamento, estratégia, né? Então, como você consegue equilibrar toda a demanda existente na questão de representatividade do setor e o seu lado profissional de estar ali com a assessoria? Essa pergunta é muito boa, porque no meio de tudo isso, se fosse há 1 ano e meio atrás, eu ia ter uma resposta. Agora, há 1 ano e meio atrás, eu fui mãe. Então, eu me tornei mãe. E aí, tudo mudou. Então, a questão de tempo agora muda completamente, né? Então, antes, quando a gente achava que não tinha tempo, hoje eu olho para trás e falo, nossa, tinha tempo para fazer tudo o que eu queria. Hoje, não mais. Mas, brincadeiras à parte, tem também algo que sempre dizem que é assim, se você tem alguma coisa, você precisa pedir algo para alguém, para quem que você vai pedir? Para aquele que não está com tempo livre, não faz nada geralmente, ou para aquele que está sempre na correria? De alguma forma, quando a gente prioriza as coisas, isso é algo que eu aprendi muito para mim é o que responde a sua pergunta. Quando a gente tem as prioridades, a gente dá conta do recado. Para mim, a liderança institucional é uma prioridade. Então, assim como minha filha é minha prioridade, se a gente for elencar, né, família, filho, isso sempre, lógico, tá na frente, família, mas a liderança institucional para mim é. Então, quando a gente tem, por exemplo, o presidente do sindicato hoje me liga e fala, olha, a gente tem que resolver tal coisa, a gente tem tal problema, a gente tem tal demanda, ou necessariamente a CNA liga e solicita alguma coisa, isso para mim é uma prioridade para resolver. Então, eu paro o que eu estou fazendo e foco naquilo lá. Porque realmente, em torno disso tudo está aquilo que lá no começo o CNA Jovem trouxe, que é o propósito. Então, a gente não faz por fazer, a gente faz porque a gente acredita no que está fazendo, no legado que está deixando e no resultado que a gente quer atingir para o produtor. Então, acho que a priorização e o propósito são 2 palavras que ajudam a gente quando a gente tem essa questão de ter tempo. Mas sobra tempo, Stephanie? Tem que sobrar, tem que sobrar. Não, sobra sim, sobra, dá para a gente equilibrar os pratinhos. Lógico que tem dia que cai uns pratinhos lá, lembra do equilibrista do circo, né? Deixa cair os pires que são menores, né? E tá tudo bem, o dia seguinte é outro e vambora. Mas eu fiz essa brincadeira, essa provocação aqui, porque nesse rabicho da tua resposta, justamente, né? Porque o tempo, a gente fala que o tempo é relativo, e quando vem a paternidade ou a maternidade, no teu caso aí, realmente você percebe que havia tempo escondido no tempo que achava que não existia, né? Porque, obviamente, as prioridades começam a mudar, né? Família em primeiro lugar, evidentemente, daí você começa a enxergar que havia possibilidade. Então, isso é muito legal, faz parte também do nosso amadurecimento, essa gestão do próprio tempo, né? Vamos lá, um outro ponto que você trouxe que eu acho muito legal a gente caminhar aqui, você citou uma frase que eu gosto muito, né? Você colocou que não existe liderança sem comunicação. E aí,
Você falou que tem feito palestras, né? E você tem um trabalho nas redes sociais, nas suas redes sociais, e no seu Instagram, por exemplo, que é onde eu acompanhei aqui, que você também faz aquele papel muito importante de trazer a realidade do agro, elucidar dúvidas, né? Pontuar informações que são equivocadas. Me fala um pouco desse trabalho, Stephanie, tanto de palestras quanto esse das redes sociais, que vão alcançar um público também mais diverso, né? Pois é, esse trabalho a gente tem um marco muito importante, porque lá em 2016, quem participou comigo do CNA Jovem foi a Camila Teles. E para mim, a Camila foi uma das pessoas pioneiras que transformou realmente, que trouxe mais pessoas junto com ela para vamos falar sobre o agro, né? Vamos defender o agro. Então, desde a Camila sempre foi uma inspiração aquele projeto guardado, né? Em que momento que a gente começa a se posicionar, né? E estudar, entender a pauta e trazer para as redes sociais, para o público em geral, e buscar também furar a bolha, que é muito difícil. O agro fala muito para dentro do agro e a gente precisa falar para fora. Então, essa é uma dificuldade e um ponto também que eu venho buscando trabalhar. Quando a CNA lançou, ano passado, o Porta-Vozes do Agro, foi onde encaixou todas as ideias, enfim, deu esse impulso que precisava para esse despertar, assim. Eu já fazia algumas palestras, então justamente focada na pecuária, na sustentabilidade da pecuária nesse começo, e aí depois entrando mais para liderança sindical, liderança institucional, entendendo todas as pautas, né? Todas não, mas um pouco de cada uma das pautas que a gente tem de defesa do nosso setor foi aonde eu consegui também palestrar mais sobre esses temas, justamente nessa busca na defesa. E a CNA, como ela tem, eu já trouxe alguns comentários aqui sobre a estrutura que ela tem das comissões, são 19 comissões técnicas, cada comissão tem um assessor, então tem muito conhecimento dentro da CNA. Então, qualquer pauta específica que você queira saber como ela está hoje, em que pé que está, a gente consegue ter caminho aberto para conversar com o assessor e conseguir gerar esse conteúdo fiel, né, de qualidade, também trazendo tecnicamente para o público em geral o que está acontecendo dentro do agro. Então, ficou mais fácil, né, da gente conseguir trabalhar. E a CNA também, vendo essa oportunidade, trouxe o Porta-Vozes do Agro e vem trabalhando a comunicação desses jovens. É um desafio para mim, em rede social, eu prefiro 1000 vezes pegar o microfone e subir no palco e falar para, enfim, quantas pessoas forem necessárias, é muito mais fácil para mim do que virar o celular para o meu rosto e gravar um vídeo, assim, é muito engraçado. Mas é um desafio que eu venho tentando ultrapassar justamente porque tem também essa missão, né? Explicar para as pessoas dentro do agro e fora do agro como que a gente defende e promove principalmente ele, mostrando que ele não é vilão. Eu estou, inclusive, agora com um projeto que chama para a Corrida do Agro, aqui do Mato Grosso do Sul, que é a Novilho Precoce, uma associação que a gente tem aqui, ela faz. E a Corrida do Agro, o tema é carne e saúde. Então, é uma série de vídeos mostrando a relação da carne com a saúde e mostrando que a carne ela não é vilã do aquecimento global, a produtor rural faz a preservação ambiental, diferente do que muitas pessoas pensam, o bem-estar animal. Então, é também muito prazeroso, assim, conseguir atuar junto a outras instituições, outras entidades também promovendo essa imagem do setor e defendendo ele. Muito bacana, muito legal. E aí, só para curiosidade aqui, partindo das palestras, né, você se sente mais confortável com o microfone na mão, um palco na frente de centenas, dezenas, milhares de pessoas aí. Qual tema, qual a palestra que você mais gosta e que tema você mais gosta de trazer? Fica mais confortável para você falar ao público? A liderança, acho que é o ponto principal, né? O ponto onde eu posso dizer que eu tenho bagagem, né? Venho construindo uma bagagem dentro da área de liderança. Então, CNA Jovem, Líder MS, Sindicato Rural, Federação, hoje na presidência da Comissão Nacional das Mulheres. Então, liderança é um ponto que, para mim, e é um trabalho que a gente faz junto à Comissão Nacional, rodando o Brasil todo, falando da liderança feminina para o sistema sindical. Isso já acontece bastante, assim. Então, liderança, para mim, é a chave. E liderança, junto com liderança, está a representatividade, né? Então, por que a gente precisa da representatividade e o que é uma liderança, se transformar numa liderança e atuar em prol do coletivo? Muito bem. E aqui vou trazer também o episódio aqui da Camila Teles que você citou. Camila Teles participou do episódio número 207 do Story a História, né? Influenciadora, empresária, raízes no campo, impacto no digital, legado na mesa. É um episódio muito bacana esse 207, que a gente conversou com a Camila, era uma proposta que eu tinha feito a ela para a gente conversar, obviamente falar sobre essa presença dela, né, nas redes e nas palestras, mas focar muito no lado produtora rural, né, falando da hortaria. Então, foi bem bacana o trabalho ali, esse bate-papo tá bem legal, quem quiser conferir 207 lá. Bom, Stephanie, passou
40 minutos eu nem vi passando aqui, confesso, você fala super bem, uma conversa muito tranquila e muito informativa, né, provocativa, daquelas que faz com que a gente busque se mexer de fato. Mas vamos lá, a gente tem algumas perguntas tradicionais aqui no nosso bate-papo, nos nossos episódios, que ninguém escapa, tá? Não vai ser você que vai ser a primeira. Então vamos lá. A primeira delas, como você fala super bem, vai ser tranquilo, mas que pergunta a Stephanie Ferreira gostaria de ter que responder um dia? Uma pergunta que ainda ninguém te fez, você fala, pô, queria que um dia me perguntassem isso. Pode ser agora, pode ser lá no futuro, 30, 40 anos. É uma pergunta que você gostaria de ser provocada a responder. Qual legado você deixou? Qual legado você... Falei que eu ia falar assim. Acho que... E esse eu fico tão... É tão inspirador para mim ouvir a história das mulheres, principalmente que a gente roda, justamente como eu falei, o país, e escuta, assim, histórias incríveis. Às vezes começou do zero mesmo, algo, e hoje transforma uma região do estado, transforma o próprio estado. Então, eu me inspiro muito nas histórias que a gente tem de outras mulheres, para que um dia eu também possa responder essa pergunta, assim, né? Qual que foi o legado que eu tô deixando? Muito bacana, muito bacana. A outra é mais simples, tá? Uma curiosidade sobre você. Algo que só as pessoas mais próximas saibam. Bom, já até falei aqui que eu jogo tênis, né? Mas junto, até hoje eu ainda jogo. Não valeu. Essa daí você já trouxe por vontade própria, não foi provocada. Mas só ressaltar que eu ainda jogo mal, tá? Mas ainda não melhorei. Mas, uma curiosidade, eu faço ranch sorting. É uma prova equestre em dupla. Conhece? Já ouviu falar? Não. Não? Não conheço, não conheço. Equestre em dupla com bois e você trabalha a apartação no menor tempo possível. São bois numerados de 0 a 9. Um número é sorteado e você tem que passar os bois de um curral para o outro em dupla no menor tempo possível. É muito legal. E qual que é a frequência que você consegue praticar? Antes ou depois de ter virado mãe? Aquela história do tempo, né? Justamente, priorização do tempo. Não tá entre as prioridades, então acaba que muitas vezes eu deixo de lado. Mas no mês aí dá para brincar 1, 2 vezes, a gente Tá brinca. bom. O importante é que assim, é o tipo de... Quando a gente gosta, né, de algo, de um esporte, de uma prática, enfim, é aquilo que vai, acima de tudo, também vai nos dar aquele momento de calmaria, né, de botar a cabeça no lugar, né? É sempre importante encontrar um tempinho ali na agenda para poder, né, colocar em prática aí as atividades que gostam de desempenhar. Eu sempre brinco, assim, no começo eu lia muito livro que a gente fala autoajuda, né? Então, livros técnicos, livro autoajuda. Eu falei, gente, calma, deixa eu revezar e ler algumas histórias bem bobas, uns romances bem legais para poder dar uma refrescada na cabeça, senão não dá conta. Então, o Ranch Sorting também é para isso. Legal. No meu caso, né, eu gosto muito da corrida, né, as pessoas que me acompanham sabem, né, eu sou maratonista, me entrei nessa história e apaixonei, né? Gosto porque é algo que me mantém sempre com o tempo necessário, tem que treinar para poder deixar a cabeça dar uma organizada. Mas o exercício do podcast aqui para mim, ele é fantástico, né? Eu comecei, vai completar 5 anos agora, esse ano, em maio, e foi justamente porque faltava isso, né, no dia a dia de quem, no meu caso, jornalista trabalhando com televisão a carreira inteira, é algo sempre que a gente tem que ser muito eficiente, muito rápido na informação, né, muito sucinta, reportagem de 2, 3, 4 minutos, né, e você acaba suprimindo tudo, né? Então, aqui é onde a gente consegue, de fato, conversar, conhecer, né, algo que no dia a dia a gente não tem 40 minutos, infelizmente, para conversar, né, constantemente, né? Então, acho que também supre um pouco, isso funciona como o livro para você ali, que faz o intervalo dos livros técnicos e de autoajuda, né? Acho que é mais ou menos essa correlação. Vamos lá. As pessoas quiserem te conhecer, Stephanie, na rede social, te encontrar, me passa aí teu Instagram, LinkedIn, faz a tua propaganda aqui para o pessoal conhecer mais o teu trabalho, né? E também aí ficar engajado, se engajar com tudo que você trouxe aqui. Engajamento é tudo, né? A rede social hoje é o engajamento. Para a gente conseguir que o conteúdo chegue a mais pessoas, a gente precisa lá da curtida, do compartilhamento, dos seguidores. Então, quem tiver a fim de defender o agro junto comigo, meu Instagram é @Stephanie Ferreira Agro. Stephanie é STEPHANIE, Ferreira Agro. Então, fica o convite para se juntar à turma lá, que a gente vem sempre buscando superar os desafios e até uma válvula de escape lá no Instagram também. Eu sempre faço, a gente está falando, né, dessas questões do que às vezes vem um pouco para acalmar, para ser uma válvula de escape justamente. Tem muito making off. Então, como eu disse, né, eu prefiro estar no palco e falar, virar o celular para mim gravar, sempre sai um making off bem bacana.
Então, por lá eu também, além dos conteúdos para o agro, a gente tem um pouco de bastidores. Maravilha, maravilha. Fica aí então a dica, o pedido para que conheçam o trabalho da Stephanie, né, e consequentemente de outras pessoas que fazem essa defesa do agro, né, trazendo a verdade que vivenciam no dia a dia, né, e esclarecendo pontos que muitas vezes, né, são colocados aí que não são de fato a verdade. É, né? Muito legal conhecer esse trabalho para que a gente possa formar a nossa própria opinião com base em todos os lados, né? Assim a gente vai caminhando com coerência, né, acima de tudo. E claro, fica o convite para todo mundo também que ouviu esse episódio aqui, compartilhar, e assim como eu farei, como a Stephanie vai fazer certamente, para que outras pessoas conheçam mais histórias de gente que faz o agro, gente que vivencia o agro, e que a Stephanie trouxe aí um monte de insight legal, né? A própria experiência dela é um livro aí, uma história de como a gente pode se dedicar a algo que estava tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante, né? E a partir das oportunidades que apareceram, como ela disse, eu sempre tive as oportunidades, né? Mas entre ter e aceitá-las, né, há um caminho aí também. E você percorreu muito bem esse caminho, por isso que sua vida mudou de fato e você se encaixou tão bem com o propósito que você encontrou. Stephanie, te agradeço, te parabenizo pelo trabalho, né? Não à toa, vou fazer menção à Sara mais uma vez, fez a indicação e ficou em cima. Você já conversou com ela, porque sabia que se renderia um bate-papo super legal que vai, né, ajudar outras pessoas também a enxergarem o agro com outros olhares. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, viu? Sou eu quem tenho que agradecer novamente a Sara por essa indicação, mais uma jovem que está brilhando aí dentro desse caminho da liderança. Agradecer você por todo esse trabalho, por esse bate-papo, e realmente nem deu para ver o tempo passar, porque foi muito gostoso. A gente não, é difícil, né? As pessoas que estão ouvindo, qual foi a última vez que você passou 40 minutos conversando, né? Sobre sua história, ouvindo outras histórias também. Então, isso é muito bacana, essa oportunidade de poder estar aqui, contar do trabalho que a gente vem fazendo dentro do sistema. E é isso, e quem tiver interesse, entre em contato comigo nas redes sociais também, e vamos compartilhar esse episódio aqui para chegar para mais pessoas. Muito obrigada, viu, patrona? Adorei. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.